Olá, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar do filósofo Immanuel Kant, no que diz respeito à sua filosofia da teoria do conhecimento, Kant e o criticismo. Bom, no século XVIII, a ciência newtoniana ela já estava plenamente constituída, e as questões relativas ao conhecimento ainda giravam em torno da controvérsia entre os racionalistas e os empiristas. E atento à natureza do nosso conhecimento foi que o Immanuel Kant ele debruçou-se sobre o assunto em sua obra Crítica da Razão Pura, e foi através dela que o rumo dessa discussão foi mudado. Bom, por que criticismo? Diante da pergunta, qual é o verdadeiro conhecimento, qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que é conhecimento? O Kant ele coloca a razão em um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que tipo de conhecimento é infundado. Ou seja, o Kant ele quer saber os limites da razão, até onde ela pode ir e o que pode conhecer. Segundo o próprio Kant, a leitura da obra do Hume despertou do sono dogmático em que estavam mergulhados os filósofos que não questionavam se as ideias da razão correspondiam mesmo à realidade. Bom, na tentativa de superar a dicotomia racionalismo e empirismo, Kant criticou tanto os empiristas, que diziam que tudo que conhecemos vem dos sentidos, e não concordou com os racionalistas, que diziam que tudo quanto pensamos vem de nós. De certa forma, também rejeitou o ceticismo do Hume. Bom, para Kant, o conhecimento é constituído de algo que vem de fora, que é a posteriori, ideal que já existe em nós mesmos a priori e, portanto, anterior a qualquer experiência. Segundo o filósofo, matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Nós necessitamos da experiência sensível, que não será nada se não for organizada pelas formas da sensibilidade do entendimento, ou seja, atuando ao mesmo tempo, a experiência coleta e a razão organiza o que for captado. É aí que nós vamos falar de sensibilidade e entendimento. Sensibilidade é a faculdade receptiva pela qual obtemos as representações exteriores, e o entendimento é a faculdade de pensar ou de produzir conceito. Em cada uma dessas faculdades, Kant identifica formas a priori. Nós temos as formas a priori da sensibilidade e nós temos as formas a priori do entendimento. Bom, as formas da sensibilidade são as noções de tempo e espaço, como antes, durante, depois, em cima, embaixo. Ou seja, o tempo e o espaço ele existe como realidade externa, mas são a priori, já que não existe no sujeito e serve para organizar as coisas. Ou seja, explicando de outra maneira, fora de nós estão as coisas, mas quando percebemos em cima, embaixo, enfim, nós temos a intuição a priorística, caso contrário, não poderíamos percebê-las. E as formas a priori do entendimento são as categorias, como o entendimento é a faculdade de julgar e unificar as múltiplas impressões dos sentidos, as categorias elas acabam funcionando como conceitos puros, sem conteúdo, porque antes de nada mais, elas são a condição do conhecimento. Enfim, então nós temos aí essa pergunta: qual é a natureza do conhecimento para o Kant? Bom, todo o nosso conhecimento ele é fenomênico, ou seja, só é acessível de acordo com os fenômenos que se apresentam aos nossos sentidos. Por quê? Bom, antes de mais nada, nós temos que entender que o Kant ele pretendia garantir a possibilidade do conhecimento científico de uma forma universal e necessária. Porém, até aqui, o filósofo ele se restringe ao conhecimento dos fenômenos.
Esses fenômenos, eles são percebidos inicialmente pelos sentidos e pelo entendimento. Aí vai surgir uma pergunta: nós poderíamos conhecer essa coisa em si? Quando nós ouvimos falar no Kant, esse termo coisa em si é muito citado. E afinal de contas, o que seria a coisa em si? Bom, são as ideias da razão para as quais a experiência não nos fornece o conteúdo necessário. Por exemplo, as ideias da alma, liberdade, mundo e Deus. Então, nesse sentido, essa coisa em si pode ser pensado, porém não pode ser conhecida efetivamente. Por quê? O conhecimento humano limita-se ao campo da experiência. Então, como o ser humano deseja ir além da experiência, Kant ele examinou racionalmente cada uma dessas ideias metafísicas, chegando sempre ao impasse. Esse impasse é o conceito de antinomia. Então, nós podemos entender que não podemos conhecer as coisas em si mesmas, já que nosso conhecimento se limita ao campo da experiência. E afinal de contas, o que são essas antinomias? Bom, é importante lembrar também antes. Kant afirma que todo conhecimento ele começa pela experiência, porém nem todo pela experiência. Daí ele separa os conhecimentos empíricos e os conhecimentos racionais. Bom, agora nós vamos falar desses impasses, chamados de antinomia. Bom, ao examinar as ideias metafísicas, o Kant ele se deparou com as antinomias da razão pura, ou seja, são argumentos contraditórios que se opõem em tese e antítese. Por exemplo, nós podemos argumentar tanto a favor como contra a liberdade humana. Como assim? Será que o ser humano é livre? Será que não? Se é, de que forma ocorre essa liberdade? Bom, há diversas pessoas, inclusive é uma discussão muito presente em termos filosóficos acerca da própria liberdade humana, livre-arbítrio, etc. Bom, também podemos argumentar que o mundo tem um início e é limitado, e que ele é eterno e ilimitado. Bom, também pode-se argumentar que o mundo existe, fundamentado em coisas como uma causa necessária, que é Deus, como não pode se provar sua existência. Há várias pessoas, isso desde o do início das eras, que as pessoas debatem a existência de Deus ou não, inclusive isso é temática própria da filosofia. Enfim, ao concluir que não é possível conhecer as coisas em si, ou tal como elas são, o Kant ele acaba constatando essa impossibilidade do conhecimento metafísico, ou seja, não dá para conhecer esses termos metafísicos, esses objetos metafísicos. Por isso, nós devemos nos abster de afirmar ou negar qualquer coisa a respeito dessas realidades, porque elas não estão presentes no campo da experiência. A crítica metafísica levou a uma forma de agnosticismo, que é a teoria pela qual a razão é incapaz de afirmar ou negar a existência do mundo, da alma e de Deus. Uma coisa necessária também da gente falar é da questão moral, na crítica da razão pura. O Kant ele analisou o mundo ético também. Ele recolocou diversas questões da liberdade humana, da imortalidade da alma, da própria existência de Deus. E após concluir ser impossível conhecer as realidades metafísicas, o Kant ele se volta para a razão prática. Por quê? O conhecimento da razão prática é possível porque os seres humanos podem agir mediante ato de vontade e autodeterminação. Então, o Kant ele usa aquela clássica justificativa que teve que suprimir o saber para encontrar lugar para a fé. Mas essa parte da moral vai estar ligada à ética e a gente vai tratar posteriormente em outro vídeo. Uma das consequências dessa herança do Kant, ele escreveu sua filosofia crítica como uma revolução copernicana. Essa expressão ela remete a Copérnico, né? Foi o Copérnico que contrariou a teoria geocêntrica, que ele apresentou a hipótese de que a Terra gira em torno do Sol. Então, do mesmo modo, o Kant ele contestou a metafísica anterior, segundo a qual os objetos regulavam o conhecimento. E para o Kant não era dessa forma que funcionava.
Os objetos é que devem ser regulados por nosso conhecimento. E apesar de ter realizado a crítica do racionalismo do empirismo, o procedimento kantiano ele redundou em idealismo, né? Que ainda que reconhecesse a experiência como fornecedora dessa matéria do conhecimento, não há como negar que nosso espírito, graças às estruturas a priori que constroem essa ordem do universo. Bom, então nós ficamos por aí. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Até a próxima e que a força esteja com vocês.